O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu agora há pouco reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual, de 12,75% ao ano para 12,25%, também ao ano, é claro. Esse foi o terceiro corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto deste ano. A decisão foi unânime e os diretores anteciparam redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. O Copom é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por 8 diretores da autarquia. Cabe ao comitê definir o patamar da Selic a cada 45 dias. E o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro por uso indevido das comemorações do bicentenário da independência no ano passado e ainda tornou o general Braga Neto inelegível. O TSE condenou na noite desta terça-feira, por 5-2, o ex-presidente Jair Bolsonaro em um novo processo, desta vez devido ao uso eleitoral do 7 de setembro de 2022. Além de declarar pela segunda vez Bolsonaro inelegível por 8 anos, a Corte também decidiu pela inelegibilidade de Walter Braga Neto, general da reserva e ex-ministro, que foi candidato a vice na chapa derrotada do ex-presidente à reeleição e que era cotado para disputar as eleições para a Prefeitura do Rio em 2024. Dos 7 ministros, 5 consideraram que Bolsonaro cometeu abuso de poder e promoveu campanha usando dinheiro público nas comemorações do Dia da Independência. Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes também foram 5 votos contra Braga Neto. Já os ministros Cássio Nunes Marques e Raul Araújo votaram pela rejeição das ações, tanto contra Bolsonaro como contra o então candidato a vice. O novo processo não tem efeito prático em ampliar a duração da inelegibilidade de Bolsonaro, já que as penas não se somam em condenações eleitorais por campanhas do mesmo ano. Alexandre de Moraes deu um voto duro contra Bolsonaro e Braga Neto. Não houve o desfile tradicional do Rio de Janeiro. Por quê? O que se adequava mais à política eleitoral, à campanha do candidato à reeleição, era um desfile em Copacabana para encerrar no Forte de Copacabana o seu grande showmício. Essas condutas, elas são flagrantes. O que se fez foi, diria, o grande finale de algo que já estava sendo engedrado, e os vários votos que me antecederam assim mostraram, engedrado desde a convenção do Partido Liberal até o dia anterior. E naquele dia 7 de setembro, houve, eu não diria nem uma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o ato eleitoral. O abuso, é claro. Moraes também afirmou que houve lamentável e triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice. Também, na noite de ontem, em entrevista ao portal Poder 360, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que o resultado faz parte de uma perseguição implacável contra seu pai. Lamentável, é o único presidente que sai às ruas hoje, ex-presidente que sai às ruas e arrasta uma multidão. Isso daí realmente deve ser muito dolorido para a esquerda, muito dolorido para o turma. Para a turma do Lula, que é o pessoal do missão dada, missão cumprida, né? É um escândalo. Lula dá tapinha na bochecha lá do Benedito dá tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, fala que missão dada é missão cumprida, e assim continua a nossa democracia relativa nesses tempos estranhos. E essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tirou Braga Neto do cenário político por 8 anos, embaralhou a já conturbada disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de condenar a inelegibilidade do ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto atinge o xadrez eleitoral da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024.
Ele era um dos nomes cotados pelo PL para a eleição municipal na capital fluminense, onde o bolsonarismo ostentou força política e elevada votação nos últimos pleitos. Os aliados de Bolsonaro devem enfrentar na eleição municipal o atual prefeito, Eduardo Paz, do PSD, que se movimenta para concorrer à reeleição com apoio do presidente Lula e do PT. Também na esquerda, o PSOL decidiu em setembro lançar o deputado federal Tarcísio Mota. Filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio chegou a se colocar como pré-candidato a prefeito neste ano, mas não recebeu o aval do pai. Em maio, o ex-presidente disse que precisa do filho organizando os palanques nos 92 municípios do Rio. No PL, também passaram a ser cotados para a disputa o senador Carlos Portinho e os deputados federais Alexandre Remagem e Eduardo Pazuello, este ex-ministro da Saúde no governo passado. Bolsonarista, o governador fluminense Cláudio Castro já defendeu publicamente o nome de Dr. Luizinho, secretário estadual da Saúde do PP. O jogador de vôlei Wallace de Souza foi intimado pela Justiça para esclarecer suposta intimidação contra o presidente Lula. Na próxima terça-feira, o campeão olímpico de vôlei Wallace Leandro de Souza deverá comparecer à Justiça Federal em Belo Horizonte para audiência preliminar no inquérito policial em que é acusado de incitação ao crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em janeiro deste ano, Wallace publicou no perfil pessoal do Instagram fotos com uma arma na mão, sugerindo uma enquete em que pergunta se os internautas dariam um tiro na cara do chefe do executivo. Diante da forte reação negativa, Wallace retirou a postagem, alegou ter sido um post infeliz. Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público Federal poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas. A oposição tem sinalizado que não pretende facilitar caso o ministro da Justiça, Flávio Dino, seja de fato indicado por Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O governo Lula avalia o preço político da indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal após ser informado de que a aprovação não será tranquila como a de Cristiano Zanin, que assumiu a vaga anterior aberta na Corte. A oposição tenta deixar claro ao Palácio do Planalto que a postura de Dino à frente do Ministério da Justiça e em comissões do Congresso tem irritado os parlamentares, o que reforça a resistência ao seu nome. Uma das preocupações da oposição é a de que no Supremo Dino reproduza o comportamento de xerifão que tem imprimido no Ministério da Justiça. Parlamentares da oposição também batem na tecla de que Dino pode repetir o modus operandi do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ampliar o que eles veem como perseguição ao bolsonarismo. Eles lembram que antes de ser aprovado, Zanin só não procurou um único senador, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Zanin foi aprovado em junho por 58 votos a 18 para a vaga aberta no Supremo, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A oposição também faz questão de marcar a diferença entre o perfil de Dino e Zanin, afirmando que o último nunca se aventurou na política. Representantes do setor agrícola e de redes de supermercado têm criticado nas últimas semanas o trecho da reforma tributária em tramitação no Senado que trata da cesta básica. O formato da reforma que está em discussão atualmente prevê duas listas de produtos. Uma da cesta básica nacional, que vai seguir com o imposto zero nos moldes atuais, e a outra, que é chamada de cesta básica estendida, que seria tributada com uma alíquota menor que a dos demais produtos. Nesse caso, o projeto prevê 40% do imposto geral. O projeto em tramitação no Senado Federal prevê ainda que um mecanismo de cashback devolva parte desse imposto da lista estendida para a população de baixa renda, como forma de reduzir o impacto dessa cobrança no orçamento dos mais pobres.
O agro e os supermercados dizem ser contrários a esse sistema de cashback e defendem que a lista estendida tem uma tributação ainda menor, 20% da alíquota geral e não 40%. A regra que está vigente estabelece imposto zero para uma lista grande de produtos, que são considerados como itens importantes da cesta básica. Porém, é alvo de contestação. Segundo especialistas, a relação atual de produtos é alvo de críticas, porque inclui produtos que só são consumidos pela população mais rica, queijos importados e peixes nobres, por exemplo. Com isso, o governo acaba arrecadando menos e financiando parte desse consumo de luxo. E daqui a pouco o Senado aprova projeto do governo para zerar a fila do INSS. O presidente Lula assina decreto que aumenta imposto sobre armas de fogo e munições. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.